Olá, pessoal. Essa é a nossa atividade do dia 31/5, da aula do dia 31/5, é a atividade de casa. Veja bem, vocês fizeram a prova e agora eu estou vendo para vocês a atividade que é do dia 31/5, que foi a nossa aula do dia 31. Essa atividade é uma atividade de casa. Estou enviando pelo Classroom as instruções e também o vídeo, tudo bonitinho para que vocês possam assistir. O que é essa atividade de casa, professora? Veja, o Excel está se aproximando, que é um simulado que vocês fazem. Não somente o sexto ano, o sétimo, oitavo, nono também faz. Todas as turmas vão fazer o Excel. No caso de história, que é esse simulado de história, que são questões que vocês irão responder e que vale nota, vocês irão fazer esse simulado segunda-feira. Professora, quais são os assuntos que serão cobrados no Excel de história? No Excel de história, quais serão os assuntos que serão cobrados nesse simulado de história? São a contagem do tempo, uma invenção humana, a história e as fontes históricas, a pré-história, especificamente o período do Paleolítico e Neolítico, e os fenícios. Então, são 3 assuntos do primeiro bimestre, do livro do primeiro bimestre, e um assunto do livro do segundo bimestre, um assunto também do segundo bimestre. Então, hoje, nessa atividade, vocês irão fazer, já eu vou explicar como é que faz a atividade, é uma atividade simples. Antes de eu explicar como é que faz a atividade, eu preciso dar uma revisada nesses conteúdos, para que vocês cheguem no dia lá do simulado e façam mais tranquilos. Então, o que é a contagem do tempo, uma invenção humana? Esse assunto a gente estudou já tem um bom tempo, já tem um tempinho, foi um dos nossos primeiros assuntos, se eu não me engano foi o primeiro assunto que a gente estudou de história. Vocês lembram que o tempo, ele é o mesmo para todo mundo. Mas a gente tem uma visão de tempo, uma percepção de tempo, um entendimento de tempo diferente. Vocês mesmos sempre falam na aula: ah, professora, quando eu estou na aula, quando eu estava na aula presencial, passava muito mais rápido. Quando eu estou na aula online, ela passa mais devagar. Então, isso é como se fosse uma impressão. Quando a gente faz coisas que são prazerosas, que são legais, que a gente gosta, o tempo passa muito rápido. Quando a gente está com alguém que a gente gosta, o tempo passa muito rápido. Agora, quando a gente está fazendo uma coisa que não gostamos, que a gente acha chato, o tempo passa devagar. Mas o tempo é o mesmo para todo mundo. É o mesmo para as coisas legais e é o mesmo para as coisas ruins, que as coisas que a gente não gosta de fazer. É o mesmo. Mas a nossa sensação é de que sempre o tempo passa muito rápido quando a gente está fazendo algo que nós gostamos. E quando a gente está fazendo algo que a gente não gosta, o tempo passa muito devagar. E existem 3 tipos de tempo, pessoal. Temos o tempo natural, o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo, ele é muito importante para a gente entender a história. Por quê? Porque a história nada mais é do que as transformações humanas ao longo do tempo. A história estuda o ser humano ao longo do tempo. Por isso que o tempo é muito importante para a história. Por isso que o ser humano é muito importante para a história. Porque a história estuda o ser humano ao longo do tempo. E esse tempo é dividido em 3 tipos. Temos o tempo natural, o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo natural é aquele que não depende da gente. Como, por exemplo, o envelhecimento das pessoas. Depende de nós? Não, elas vão envelhecer de qualquer jeito. O envelhecimento das plantas, dos animais, isso não depende do ser humano. Vai acontecer naturalmente. Temos o tempo cronológico, que é aquele tempo medido, que é através de calendários, através de relógios, de semanas, de séculos, de anos. Esse é o tempo cronológico, é aquele tempo que ele é medido, que ele é marcado. E temos o tempo histórico, que é o tempo da história, que a gente compreende as transformações humanas através desse tempo. Tudo que acontece ao longo do tempo pelo ser humano é estudado pela história. E nós temos também os tipos de calendário. Ao longo do tempo, os primeiros hominídeos que a gente estudou, eles começaram a observar o Sol, a Lua, eles começaram a observar o meio ambiente, o que estava acontecendo ao redor deles. E aí, através da observação do Sol, da Lua, eles perceberam que às vezes tinha chuva, às vezes tinha sol,
às vezes tinha tempestades e outras vezes tava lá aquele céuzão limpo, maravilhoso, só tem o sol. E aí, a partir da observação desses astros, do sol, da lua, do dia, da noite, eles começaram a criar os calendários. Todo calendário tem um marco inicial, ou seja, uma data de início. Nós temos vários tipos de calendário. O mais famoso e o mais conhecido é o calendário cristão, também conhecido como calendário gregoriano, que é o que nós usamos. Esse calendário cristão é um tipo de calendário e é o que é o mais usado no planeta. Esse calendário diz que o ano 1 é o nascimento de Jesus Cristo. Então, o marco inicial, a data inicial desse calendário é o nascimento de Jesus Cristo. Temos o calendário muçulmano, que é um calendário também muito conhecido e usado, mas principalmente pelas pessoas que são muçulmanas. O marco inicial dele não é o nascimento de Cristo. O marco inicial dele é a fuga de Maomé, que é o profeta dos muçulmanos, de Medina. Então, ele fugiu há muito tempo atrás, há uns cerca de 600 anos depois de Cristo, ele fugiu de Medina, foi para outra cidade, e isso marca o início do calendário muçulmano, que é usado pelos muçulmanos. E nós temos o calendário judeu, que também é diferente do muçulmano e do cristão. Para eles, para o calendário judeu ou calendário judaico, tá? O correto é calendário judaico, tá? Vamos corrigir aqui, calendário judaico. O calendário judaico diz que o marco inicial, o início dos tempos, o início desse calendário é o início do mundo. Para eles, o início do mundo é diferente do calendário cristão e do calendário muçulmano. Outro assunto que também vai ser cobrado no Hexa é a história e as fontes históricas. O que é história? O que são fontes históricas? Vocês também aprenderam na primeira unidade. Vocês aprenderam no primeiro bimestre. A história são as transformações humanas ao longo do tempo. É tudo o que o ser humano faz. O ser humano, tá? Ser humano. É tudo o que o ser humano faz ao longo do tempo. O historiador é aquele que estuda a história. É o profissional que estuda a história. Ele estudou, ele é formado e ele consegue estudar a história. E como ele estuda a história, professora? Através das fontes históricas. O historiador que estuda a história, ele consegue estudar a história através das fontes históricas. E o que são fontes históricas, professora? São pistas deixadas pelos seres humanos ao longo do tempo. Pistas, vestígios, que podem ser chamadas de fontes históricas ou documentos históricos. E nós temos alguns tipos de fontes históricas ou documentos históricos. Tanto faz. Fontes históricas e documentos históricos quer dizer a mesma coisa. Nós temos as fontes escritas, que é aquela que escreve mesmo, que é um documento do governo, uma carta, uma certidão de nascimento, uma identidade, um diário, um atestado de óbito, tudo isso é fonte escrita. Temos as fontes audiovisuais e orais, que podem ser filmes, documentários, histórias gravadas em áudio, lendas, música. Nós temos fontes iconográficas ou visuais, que pode ser um desenho, um filme, uma pintura, uma fotografia, propaganda. E por último, nós temos as fontes materiais, que são as moedas, os utensílios de cerâmica, os fósseis, as esculturas. E nós temos também a fonte arquitetônica, que são construções. Podem ser prédios, igrejas, praças. Tudo isso são fontes arquitetônicas. Então, são essas coisas, essas fontes que são deixadas pelos seres humanos ao longo do tempo, que o historiador estuda para entender e para escrever a história. Olha como é fácil. Facinho, facinho, né? Nosso próximo assunto, que também será cobrado no Hexa, é pré-história. A pré-história é o período mais longo da história. É um período muito longo. Vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita, que foi a escrita suméria, em 4000 a.C. Há cerca de 6.000 anos atrás,
É o fim da pré-história, quando há o surgimento da escrita, que é aquela escrita cuneiforme, que foi criada pelos sumérios na Mesopotâmia. A pré-história é dividida em 3 partes. Tem o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e temos a Idade dos Metais. Mas para o Hexa, eu só vou cobrar de vocês o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Professora, eu não me lembro direito o que cada uma acontece. Veja, no Paleolítico, ele se iniciou o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Iniciou com o surgimento do gênero Homo e durou cerca de 2,5 milhões de anos. Muito tempo. Nessa época, tá? Nessa época aqui do Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, esses hominídeos eram caçadores, coletores e pescadores. Eles não eram sedentários, eles eram caçadores, coletores e pescadores. Foram eles que desenvolveram o uso do fogo. Eles viviam em cavernas. Então, quando a gente lembra do homem das cavernas, é esse homem que viveu no Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Então, essas pessoas que viveram nessa época, como é que elas viviam? Elas viviam em cavernas ou em cabanas feitas de galhos e folhas de árvores. Sempre em bando, sempre ali com várias pessoas, sempre em grupo, tá? Os objetos, eles eram confeccionados, eles eram feitos de pedra lascada, por isso, Idade da Pedra Lascada, ou com ossos e dentes de animais. A linguagem foi o principal instrumento entre as pessoas, então as pessoas utilizavam a linguagem. A linguagem, professora, tem que ser a falada? Não, pode ser uma linguagem de gestos, pode ser uma linguagem de desenho. Foi também durante o Paleolítico que foi criada as artes rupestres, que é aquelas artes que são pintadas em paredes de caverna. Tudo isso aconteceu durante o Paleolítico. No Paleolítico, ao surgimento do gênero Homo, ele surge ali na África e se espalha pelos outros continentes. Mas aí, o que marca o fim do Paleolítico e início do Neolítico, professora? Bora lá. O que marca? Com o tempo, cerca de 12 mil anos atrás, as pessoas começaram a plantar. Elas começaram a cultivar os alimentos, a plantar os alimentos e a domesticar os animais. Então, é com o surgimento da agricultura que há o início do Neolítico. Agora, as pessoas não são mais caçadoras e coletoras apenas. Elas também são agricultoras. Elas plantam os alimentos, elas plantam o que elas querem comer. E aí elas se tornam sedentárias. Como há a plantação dos alimentos, tem alimento em abundância. Então, elas se tornam sedentárias. Elas vivem em um lugar fixo. Enquanto no Paleolítico as pessoas eram nômades, os hominídeos eram nômades, no Neolítico ou Idade da Pedra Polida, as pessoas eram sedentárias, viviam em um único lugar, praticavam agricultura e domesticavam os animais. E professora, eu não me lembro mais o porquê de pedra polida. É porque os instrumentos eram feitos com uma pedra polida, uma pedra lisinha. Esses são o Paleolítico e o Neolítico. A Idade da Pedra Lascada ou Idade da Pedra Polida. E nós temos um assunto também que será cobrado no Hexa, que é o Império Comercial dos Fenícios, que é um assunto curtinho, mais simples. Veja bem, relembrando para vocês. A principal atividade econômica dos fenícios era o quê? O comércio. Eles eram excelentes comerciantes. E por quê, professora? Porque eles viviam em uma região montanhosa, pessoal. Uma região de muitas montanhas e que era difícil plantar. Era difícil colher. Era difícil praticar agricultura. Por isso que eles se tornaram comerciantes. E além de ser comerciantes, eles eram excelentes navegadores. Comerciantes e artesãos. Então, além de eles serem muito bons no comércio, eles eram bons na navegação e no artesanato. Além disso, o governo era descentralizado, ou seja, dividido em cidades-estados. Cada cidade-estado é como se fosse um país. Ele tem seu próprio rei e suas próprias regras, mas todo mundo é fenício. Então, se eu, por exemplo, se eu moro lá na Fenícia nessa época, se eu faço parte do povo fenício,
e eu moro numa cidade chamada, sei lá, chamada Itabaiana. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Eu moro na cidade de Itabaiana, e a cidade de Itabaiana é uma cidade-estado dos fenícios. Aqui temos um rei e eu sou a rainha deles, tá? Eu, Edilane, sou a rainha dos itabaianenses, que é uma cidade-estado dos fenícios. Só que existe outra cidade-estado também dos fenícios, só que é Aracaju. Aracaju é uma cidade-estado dos fenícios, e por ser outra cidade-estado, tem outro rei e outras regras, como por exemplo, o rei de Aracaju, que é uma cidade-estado da Fenícia, é o Alex. Então são reis diferentes, com regras diferentes, mas tanto a rainha de Itabaiana e o povo de Itabaiana, quanto o rei de Aracaju e o povo de Aracaju são fenícios. É assim que funciona um governo descentralizado. A religião era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, e foram eles que criaram o alfabeto com 22 sinais que indicavam sons e que influenciou a criação do nosso alfabeto. Certeza que vocês lembram dessa. Agora a gente vai partir para a atividade, que é o principal. Professora, como será essa atividade? Pessoal, muito simples. Vocês vão pegar o livro do primeiro bimestre, e vão responder algumas questões. Aqui estão as questões selecionadas que vocês devem responder no livro. Respondam no livro do primeiro bimestre, tá? Ó, aqui bem grande, ó. Livro do primeiro bimestre. Pegue o livro do primeiro bimestre, aquele livro que vocês deixaram na escola. A diretora, Maria, analisou junto com as outras pessoas. Todo mundo analisou aquele livro. Você vai pegar o livro do primeiro bimestre e você vai responder as questões. Tá? As questões que faltaram, que a gente não respondeu juntos, agora você vai responder. Você vai responder a questão 2 da página 7. Essa questão diz o seguinte, ó, questão 2 da página 7, ela trata sobre o calendário. E o calendário é um assunto que vai ser cobrado no Hexa, que é no nosso simulado. As datas destacadas em um calendário, como feriados nacionais, têm um significado especial para as pessoas. Escreva um parágrafo que explique a importância do 1º de maio, do 7 de setembro e 15 de novembro para os brasileiros. Então, você vai escrever um parágrafo aqui explicando a importância do 1º de maio. O que é o 1º de maio? Dia dos Trabalhadores. Você vai escrever a importância do Dia dos Trabalhadores para os brasileiros. O que é 7 de setembro? 7 de setembro é a independência do Brasil. Você vai escrever a importância da independência do Brasil para os brasileiros. E 15 de novembro é a proclamação da República, e aí você vai escrever a importância da proclamação da República para os brasileiros. Isso na página 7 do livro do primeiro bimestre. Todas essas questões que eu vou pedir para vocês responderem é do livro do primeiro bimestre, tá? Primeiro bimestre, pessoal. Primeiro, tá? Primeiro. Não esqueçam, primeiro bimestre. Próxima questão, professora. A próxima questão é da página 19. Aqui é sobre o tempo. Essa questão da página 19 é sobre o tempo. Aqui diz o seguinte, pessoal, ó, pense na sua família, na sua escola e nos seus amigos. Em seguida, reflita sobre alguns fatos da sua vida relacionados com eles. Por exemplo, a forma como vocês comemoram aniversários ou se divertem juntos. Registre algum desses fatos a seguir e explique por que eles acontecem desse jeito. Por que eles aconteceram daquela maneira? Você vai pegar um fato que aconteceu com você, ou com a sua família, ou na sua escola, ou com seus amigos, e aí você vai explicar, em sua opinião e de acordo com o seu conhecimento sobre o tempo, o porquê aquela situação aconteceu daquela maneira. O porquê o aniversário é comemorado daquele jeito. O porquê o nascimento de uma criança é tão comemorado pela gente. O nascimento do meu irmãozinho, da minha irmãzinha. O porquê o aniversário da minha família é tão importante. E aí você vai escrever aqui um parágrafozinho explicando, tá, pessoal? Explicando. A próxima questão é da página 20. Só que a página 20 não tem questão nenhuma. É um textinho necessário para que vocês leiam para responder as questões da página seguinte. Veja bem, na página 20, nós temos aí uma canção chamada Alegria, Alegria, que foi criada pelo Caetano Veloso. Essa canção, ela é uma música muito bonita, tá? Muito bonita. Não vou cantar aqui pra vocês, para que vocês não se assustem. Mas ela é muito bonita, tá? Aqui tá a canção, que é na página 20 do livro do primeiro bimestre. Aqui
Aqui está a explicação, tá, da canção. A canção se chama Alegria, Alegria. Ela foi escrita em 1967, quando o Brasil vivia sob o regime militar e havia muitos protestos e lutas pela liberdade de expressão. Aqui, ó, esse nome é a explicação desse aqui, que significa, a palavra se refere à atriz italiana, que é essa aqui, ó, Cláudia Cardinale, eu acredito que seja assim a pronúncia, que atuou em muitos filmes famosos na década de 60 e 70. Esse aqui, ó, esse nome aqui é o nome de uma atriz, que é para explicar esse aqui, ó. Ela é uma atriz também, foi muito famosa, que era considerada uma das mulheres mais bonitas da década de 60 e 70. Vocês nem eram nascidos e nem eu era nascida ainda, que foi a época que foi criada essa canção, essa música do Caetano Veloso, Alegria, Alegria. Na página 22, aí sim tem as questões que vocês devem responder. Primeira, né, no caso, a segunda questão é a seguinte: quem é o autor da canção Alegria, Alegria? Quem foi que escreveu? Pesquise em livros, revistas, jornais e na internet sobre a história dele e registre a seguir os dados encontrados. Então, aqui na resposta, você vai colocar quem foi o autor, quem escreveu a canção Alegria, Alegria, que é essa aqui, ó. Quem foi que escreveu essa canção? Quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu? Aí você vai pesquisar o nome dessa pessoa na internet e você vai descobrir a história dele e você vai escrever um pouquinho da história dele. Quantos anos ele tem, se ele ainda está vivo, se ele ainda está morto, se ele é brasileiro, se ele não é, se ele tem filhos, se ele não tem, quais são outras músicas de sucesso que ele tem. Tudo isso você vai escrever aqui através da sua pesquisa na internet. A terceira questão é assim: pesquise sobre o momento histórico em que essa canção foi produzida. Em sua opinião, com que objetivo essa canção foi criada? Veja, o momento histórico em que a canção Alegria, Alegria foi construída, foi feita, foi em 1967. Nessa época, o Brasil estava sob o regime militar, que era uma ditadura. Em uma ditadura, as pessoas não podem dizer o que querem, elas não têm liberdade de expressão. Então, se você quiser, sei lá, falar mal do governo, dizer que o governo não presta, que o governo é ruim, como hoje a gente faz, nessa época não podia, era proibido. Então, você tinha que ficar caladinho na sua, não pode. Ah, professora, mas se eu quiser falar? Aí a polícia vai lhe perseguir, não vai ser legal para você não. Você vai sofrer consequências, você vai ser perseguido, você vai ser preso e vai acontecer coisas horríveis com você. Então você tem que ficar calado. Em uma ditadura não há qualquer tipo de liberdade de expressão. Você não pode dizer o que quer. Então o Brasil, ele estava nessa situação. Aí ele estava passando pela ditadura militar, também conhecida como regime militar, em que as pessoas não tinham liberdade de fazer o que quiserem, não tinha liberdade de dizer o que quisesse, não tinha liberdade de dizer o que queria, não podia. E aí, em sua opinião, com que objetivo a música Alegria, Alegria foi criada? Qual o objetivo? Será que foi elogiando o governo do regime militar? Ou será que foi contrário ao governo militar? Será que foi uma crítica a esse governo, a essa ditadura militar? Será que foi? E aí você vai responder aqui. Qual é o objetivo da canção? Da Alegria, Alegria. E a quarta, que é na página 22, aqui ó, do livro do primeiro bimestre. Todas as questões são do livro do primeiro bimestre, pessoal. É assim: com base na pesquisa feita anteriormente, por que e para qual contexto específico a canção foi produzida? E aí, com base no que você fez aqui, no que você entendeu, a canção Alegria, Alegria, que é essa aqui, ela foi criada em qual contexto? Na ditadura militar, também conhecida como o regime militar. E por que ela foi criada? Qual o objetivo do autor, do cantor, ter escrito essa canção Alegria, Alegria? Você vai colocar aqui na quarta. A quarta, ela é um pouquinho semelhante à terceira. A quinta, da página 23. Reúna-se com colegas e conversem sobre as respostas obtidas. E com a ajuda do professor, pesquisem outras fontes históricas produzidas na época e registre a seguir o que vocês encontraram. Aqui você vai pesquisar na internet outras fontes históricas que foram produzidas durante o regime militar. Pode ser outras canções, tá? Podem ser outras canções, podem ser pinturas. Então você vai colocar na internet. Pinturas que foram criadas durante a ditadura militar no Brasil. Músicas que foram criadas durante a ditadura militar no Brasil. Joga no Google, você vai achar vários exemplos.
E aí você coloca alguns deles aqui na resposta da quinta. E a sexta? Escreva um parágrafo descrevendo como você imagina ter sido o período de 1960, com base na pesquisa sobre a canção de Caetano Veloso. Então, a música, já está aqui a resposta, né? É do Caetano Veloso, A Alegria, Alegria. E aí você vai escrever um parágrafo descrevendo como você imagina que foi o período de 1960. No caso, como você imagina que foi essa ditadura militar ou regime militar. Como é que foi, em sua opinião? Com base no que eu falei, com base nas suas pesquisas, como é que foi? Será que foi bom? Será que foi legal? Será que foi ruim? Aí você vai escrever um parágrafo descrevendo de acordo com o que você imagina que foi. Próxima questão é da página 35. Pessoal, essas questões aqui sobre a alegria, alegria, é fontes históricas. Lembra que a gente falou sobre as fontes históricas, que elas podem ser fontes escritas, fontes arquitetônicas? Pois bem, uma música, ela é uma fonte histórica? Sim, ela é uma fonte histórica. Através da música a gente consegue compreender o passado? Conseguimos sim entender o passado, conseguimos entender a história. Então, é uma análise, essas questões é uma análise da música Alegria, Alegria, que é do Caetano Veloso e que é uma fonte histórica que a gente pode sim entender a história através da pesquisa e do entendimento dessa fonte histórica que é a canção do Caetano Veloso chamada Alegria, Alegria. A próxima é da página 35. Aqui não tem nenhuma questão, tá? Minto, tem uma questão nessa página 35, mas a gente já respondeu há muito tempo atrás. Aqui são algumas imagens feitas no período da pré-história. Aqui já entrou a pré-história, ó. Os primeiros hominídeos, ó. Perceba que essa daqui, ó, pedra lascada, paleolítico. Ó, aqui, ó, também, esse é um machado produzido há 1400 anos antes de Cristo. Aqui temos um martelo, que ele é mais polido, arrumadinho. E temos aqui pratos e potes de cerâmica. A primeira questão a gente já respondeu. Agora vocês vão para a página 36, que é a segunda e a terceira questão. A segunda diz o seguinte: as legendas que acompanham cada objeto trazem informações que nos permitem deduzir qual a utilidade de cada um deles. Converse com os colegas e com os professores quais são os usos possíveis desses objetos e os materiais que foram utilizados para produzi-los. Veja bem, pessoal, essa segunda e essa terceira questão a gente já comentou na época que a gente respondeu a primeira da página 35, mas vocês não chegaram a responder. Então, agora vocês vão responder. De acordo com a opinião de vocês e da observação desses objetos, para que eles eram usados? Para quê? Quais eram as finalidades e os usos desses objetos aqui? Desse primeiro, desse segundo, desse terceiro e desse quarto. A terceira. Na atualidade, esses objetos seriam utilizados com a mesma função? Com a mesma função que eles eram usados no passado? Será que a lança atualmente também é usada para caçar animais? Será que o machado também é usado, sei lá, para cortar árvores? Será que os pratos e os potes de cerâmica são utilizados para guardar alimentos, para guardar água ou para guardar alguma coisa? Você vai registrar a sua resposta na questão 3. A próxima é a página 46, que aqui fala sobre o Neolítico, que é a parte ali também da pré-história. Lembra? O Neolítico ou Idade da Pedra Polida é o momento em que as pessoas se tornam sedentárias por conta da domesticação de animais e o surgimento da agricultura. Então, ó, no Neolítico houve uma profunda revolução no modo como o ser humano passou a se relacionar com a natureza. Destaque alguns elementos que caracterizam esse fato e registre a seguir. Quais foram as mudanças que ocorreram no Neolítico que mudaram completamente o modo como os seres humanos se relacionavam com a natureza? E aí? O que foi? Você pode colocar aqui. Os homens do Neolítico praticavam agricultura, domesticavam os animais, se tornaram sedentários, construíram cabanas mais arrumadas, mais sofisticadas, se organizavam em comunidades, depois em aldeias. As populações elas eram muito mais bem equipadas, os instrumentos fabricados no Neolítico eles eram muito mais fortes e resistentes. Tudo isso você pode colocar aqui na segunda questão. Pessoal, só são essas, tá?
Eu vou colocar a lista de todas as questões também lá no Classroom. Vou colocar esse vídeo para que vocês possam assistir e responderem. Lembrando que o Hexa de História é segunda-feira que vem, ou seja, dia 7 de junho, dia 7/6 é o Hexa de História. E esses são os conteúdos que serão trabalhados no Hexa de História, que serão cobrados. Quais são os conteúdos? A contagem do tempo, História e suas fontes históricas, a pré-história, especificamente o Neolítico e o Paleolítico, e o Império Comercial dos Fenícios. Respondam essas questões. Lembrando que não é necessário você me enviar foto. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida, não está sabendo responder, professora, eu já respondi, eu quero saber se a minha resposta está correta, entre em contato comigo, tá? Você pode entrar em contato lá no Classroom ou até mesmo no meu WhatsApp, não tem problema, tá? Eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau!